Olá, hoje vamos falar de uma brecha na lei da nova Previdência, que permite deixar melhor as aposentadorias. É isso mesmo, uma verdadeira bomba. Ainda dá para ter uma boa aposentadoria e dá para aumentar essa aposentadoria logo de cara, utilizando o parágrafo 6º do artigo 26 da emenda 103, que é a emenda da reforma. Atenção, guarde essa informação que vamos falar mais sobre ela. Então, basta você fazer uma boa programação da sua aposentadoria. Para isso, procure um advogado especialista nessa área, porque hoje a coisa está complexa e exige muito conhecimento técnico. A nova Previdência mudou muitas regras, mas deixou muitas brechas também. Fator previdenciário, regras de transição, média dos 80% maiores salários desde julho de 94, uso o fator previdenciário ou não uso, espero para aposentar ou uso a regra de transição. Ou seja, a Previdência se tornou uma coxa de retalhos, com leis antigas e leis novas, que geram grande confusão em todo mundo. É por isso que estamos aqui para esclarecer essas dúvidas, encontrar as lacunas e as brechas de todo esse emaranhado de regras. Por exemplo, você deve estar se perguntando, quando e como vou me aposentar? Bom, existem várias possibilidades agora. Aqueles que preencheram os requisitos, idade e tempo de contribuição, antes da reforma, estão assegurados pelo direito adquirido. Ou seja, podem dar entrada hoje e usar as regras antigas. Aqueles que estão trabalhando e que falta pouco tempo para aposentar ou que estão com idade avançada, para esses tem as regras de transição. Mas o que é melhor, doutor? E se eu quiser aguardar, doutor, 2 ou 3 anos, será que é vantagem? Será que não é? Então é sobre isso que a gente vai falar. Muito bem, vamos pegar uma situação concreta para ficar mais fácil de entender. Uma mulher que tenha 15 anos de contribuição e que vá completar 60 anos agora em janeiro de 2020. Ela deve pedir a aposentadoria imediatamente? Ela poderá pedir essa aposentadoria com 60 anos e 6 meses, que é a regra nova, em julho de 2020. Supondo que a média contributiva dela seja de R$ 1.500 desde 94. Então ela sairia com a aposentadoria de um salário mínimo, porque 60% da média seria R$ 900 apenas. Só que a aposentadoria não pode ser inferior ao salário mínimo. Então seria R$ 998, agora em 2019. Agora, supondo que ela esteja ativa, trabalhando e decida esperar 5 anos para tentar pegar um valor melhor. Seria vantajoso? O que aconteceria na prática? Bom, pelas novas regras, os benefícios passarão a corresponder a 60% da média salarial, para os trabalhadores que se aposentarem com a carência mínima de 15 anos. E a regra da renda mensal terá um acréscimo de 2% para cada ano de contribuição, a partir do 16º ano para a mulher e do 21º ano para os homens. Então, essa mesma mulher, se ela decidir trabalhar por mais 5 anos, terá ao fim desses 5 anos, estará com 65 anos de idade e 20 anos de contribuição. Como ficaria a aposentadoria dela, supondo que a média salarial fosse a mesma, de R$ 1.000? Olha só a surpresa. Ela se aposentará com 60% com acréscimo de 10%, ou seja, 2% por cada ano que passou. Ou seja, 2 vezes 5, 10. Resumindo, ela se aposentaria com 70% da média de R$ 1.000, ou seja, R$ 700. Novamente a média de 60% com os 10%, ela teve um acréscimo que resultou abaixo do valor do salário mínimo, que nessa altura do campeonato, daqui a 5 anos, estaria em torno de R$ 1.200. Então ela se aposentaria com o salário mínimo de qualquer forma. O que a gente pode concluir nesse caso? Que foi em vão ela esperar, pois ela se aposentaria com esse salário mínimo, ou hoje ou daqui a 5 anos. Na verdade, se a gente pensar friamente, essa aposentada ela teve uma perda financeira significativa, pois ela deixou de receber por 5 anos a aposentadoria, 5 anos que são 60 meses, multiplicados por R$ 1.000 dá R$ 60.000, mais o 13º
daria aproximadamente R$65 mil. Ou seja, tudo por conta de uma decisão que essa segurada decidiu tomar sem analisar a situação e sem fazer um bom planejamento. Aqui no escritório, a gente se depara diariamente com situações parecidas, ou seja, a pessoa deixa de se aposentar e depois de 5, 10 anos tem um acréscimo de R$100, R$50, ou seja, não tem quase nenhum acréscimo por todo esse período de espera. Não vale a pena. Que lição que a gente deve tirar desse caso? Deve-se estudar caso a caso, devemos encontrar o melhor momento para aposentar, sem acumular prejuízos. A espera pode custar caro. Agora existem situações que são justamente o contrário. O cidadão tem períodos para buscar e serem reconhecidos. Já falamos em outro vídeo. Insalubre, serviço público, forças armadas, as contribuições que estão com problema no CNIS. Então, nesse caso, é melhor acertar a documentação, que leva de 3 a 6 meses. É melhor acertar do que sair correndo e pedir aposentadoria. Tá ok? Agora a super dica. O artigo 26 da Emenda Constitucional 103 diz o seguinte, que para o cálculo dos benefícios será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição, 100%, desde julho de 94. Vamos lembrar que antes era só 80% da média. Então, já no parágrafo 2º, a lei traz claramente o valor do benefício corresponderá a 60% da média aritmética definida na forma do caput, e no parágrafo 1º, com o acréscimo de 2 pontos para cada ano que exceder os 20 anos de contribuição. Então, essa regra nova valerá para a maioria dos benefícios. Agora, olha só. A média de contribuição é menor, que é 100%, que a gente pega, e o percentual mínimo é de 60%. Mas antes tínhamos o fator previdenciário também, que engolia, em alguns casos, 50% da renda do cidadão, que também não era bom de jeito nenhum. Agora veja só, o que ninguém está percebendo é a redação do parágrafo 6º desse artigo 26, da Emenda Constitucional 103. O parágrafo 6º, ele diz, poderão ser excluídas da média as contribuições que resultem em redução do valor do benefício, desde que mantido o tempo mínimo de contribuição exigido, vedada a utilização do tempo excluído para qualquer finalidade, averbação em outro regime ou para obtenção de proventos de inatividade. Ou seja, o legislador criou as novas regras e permitiu um aumento da aposentadoria com esse parágrafo 6º. Por exemplo, para ficar bem claro, para um homem que complete 65 anos de idade e tenha 30 anos de contribuição, nesse caso ele aposentaria com 60% da média, ou seja, total da média mais 20%, que seria 2% para cada ano que excedeu os 20 anos. Bom, levando-se em conta que esse mesmo cidadão teve contribuições de valores altos e baixos desde julho de 94, então nesse caso não é interessante utilizar 100% da média de todas as contribuições, pois o valor cairia muito. Agora, se ele usar o parágrafo 6º e excluir as menores contribuições, 10 anos, e ficar no limite de 20%, ele ainda estaria dentro do que o legislador permitiu, no parágrafo 6º, ou seja, ficaria dentro do mínimo de contribuições. Com isso, ele pode resultar em ótimos ganhos, recompondo o valor da sua aposentadoria. E para aqueles que derem entrada e não tiverem o aumento, poderão futuramente revisar e aplicar essa regra. Então a dica é pedir a orientação de um advogado de sua confiança para fazer esses cálculos, para saber identificar o melhor momento da sua aposentadoria. Tá ok? Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Nos próximos vídeos continuaremos trazendo novidades, dicas, outras brechas em matéria previdenciária. Se você gostou do vídeo, dá um like, compartilhe esse conteúdo com seus amigos e os familiares. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber os vídeos em primeira mão. Dúvidas podem ser enviadas pelo canal ou pelo e-mail ou pela nossa página, que é o www.ggradvogados.com.br. Fique com Deus, um grande abraço e até a próxima.